Oi, pessoal, meu nome é Letícia. Meu nome é Rafaela e nós vamos falar sobre o pecado capital da avareza. Agora fiquem com o vídeo. Significado de pecado capital é o nome dado pela Igreja Católica para uma série de desvirtudes humanas que seriam as geradoras de todo vício. A definição dos 7 pecados capitais são quase tão antigos quanto o cristianismo, mas eles só foram formalizados no século VI, quando o Papa Gregório Magno, tomando por base as Epístolas de São Paulo, definiu como sendo 7 os principais vícios de conduta: gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. A Igreja até tentou oferecer soluções para os pecados capitais, criando uma lista de 7 virtudes fundamentais: humildade, disciplina, caridade, castidade, paciência, generosidade e temperança, mas os pecados acabaram ficando mais famosos. Avareza, definição: é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo por se firmar em possibilidades. Na concepção cristã, a avareza é considerada um dos 7 pecados capitais, pois o avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. Neste sentido, o pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar algo que não é Deus como se fosse Deus. As características da avareza são ganância, apego ao dinheiro, medo de que falte no futuro, medo de pessoas interesseiras e entre outros. Alguns avarentos por aí passaram por privações na infância, por isso medo de que tudo acabe. É o caso de quem passou por grandes crises financeiras ou guerras. Quando a avareza foge do controle, a pessoa pode cometer enganos, mentir, ser falsa, omitir informações e desconfiar de todos. Tudo isso para juntar mais bens materiais para si. Este é o caso de políticos, por exemplo, ou empresários que ganham dinheiro aplicando golpes em pessoas e empresas. Você já deve ter visto algumas histórias assim, não? A frase típica do avarento é: quanto mais tenho, mais quero ter. O que é a avareza e ao que ela pode levar? A avareza pode levar a outros dos 7 pecados capitais, como por exemplo a soberba. Quem acumula muito dinheiro acaba se sentindo melhor do que os outros, principalmente porque a nossa sociedade dá muito valor ao sucesso financeiro, nos fazendo acreditar que ter é o mesmo que ser. Essa é uma das questões que gera avareza. Hoje em dia existe uma falta de contato com o nosso mundo interior tão grande, que acreditamos que a felicidade está no lado de fora, no que podemos acumular, comprar e mostrar aos outros. Isso se deve à sociedade capitalista em que vivemos. O capitalismo foi fundado a partir da ética protestante, em que a ideia da poupança passa a ser considerada uma virtude. E é por isso que hoje em dia a avareza é mais facilmente traduzida como precaução e mais facilmente enaltecida como uma espécie de prudência. Inverso de avareza. O avarento não é capaz de praticar a caridade. Uma pessoa avarenta é relutante em gastar dinheiro, muitas vezes a ponto de renunciar até mesmo confortos básicos e algumas necessidades, representando o medo de perder algo que possui. Uma pessoa avarenta tem dificuldade de abrir mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. Tem cuidado com os seus pertences e é uma pessoa egoísta. Exemplo de avareza. Um personagem que representa bem este pecado capital é o tio Patinhas. Se lembram dele? Ele, inclusive, mantinha a primeira moeda que ganhou na vida dentro de uma redoma de vidro, como um troféu. Os sete pecados capitais, composição também conhecida como os sete pecados mortais e os quatro novíssimos do homem, é uma obra-prima de Hieronymus Bosch, que enfatiza o destino da humanidade. O painel foi concebido originalmente para ser o tampo de uma mesa e pode ter sido recomendada por alguma ordem religiosa. Sabe-se apenas que, posteriormente,
passou a fazer parte da coleção do rei espanhol Felipe II, juntamente com outras obras de Bosch. No quadro de Bosch, os 7 pecados capitais estão representados num círculo central, dividido em 7 cenas, ornadas com título em latim, e em torno desse estão 4 discos menores ou medalhões. O disco central corresponde ao olho de Cristo ressuscitado. Ele se encontra na pupila em pé, sobre o túmulo, mostrando suas chagas. Em torno da íris de Cristo estão várias linhas radiais douradas e a frase Cave cave Deus vide. Cuidado, cuidado, Deus vê. A imagem remete ao significado do olho de Deus, que tudo vê. E o que ele vê? Os 7 pecados capitais cometidos pelo homem. A córnea está dividida em 7 seções, em forma de trapézio, que representam os 7 pecados mortais, que são a gula. 2 homens devoram tudo aquilo que a dona da casa lhes serve. O mais magro deles, em pé, vira um jarro de vinho na boca. Uma criança obesa pede ao homem gordo mais comida. Tudo na cena indica que aquelas pessoas só vivem para comer. A preguiça. Um homem dormindo assentado, tendo um gato a seus pés. A mulher com um rosário na mão lembra ao preguiçoso que ele está deixando de lado seus deveres espirituais. A luxúria. 3 casais de amantes encontram-se numa tenda, com instrumentos musicais e um recipiente com vinho espalhados pelo chão. Há também uma mesa posta com comida e vinho. A vaidade. Uma mulher, diante do espelho, mostra-se excessivamente apegada a seu novo chapéu, sem notar que um demônio é quem segura o espelho, tendo parte do corpo escondido atrás do armário. A ira. 2 homens deixam a taberna e põem-se a brigar, enquanto uma mulher tenta apaziguá-los. A inveja. Um homem rejeitado olha com ciúme o rival. E a avareza. Um juiz corrupto recebe suborno. Na Idade Média, poupar dinheiro era considerado um ato de desconfiança em Deus. Desconfiança que a providência divina possa tudo lhe dar para viver. E o juiz está usando sua posição para acumular e poupar dinheiro. Os 4 medalhões nos cantos da composição descrevem as 4 últimas etapas da vida do homem: morte, juízo final, paraíso e inferno. Na morte, um homem encontra-se deitado no seu leito de morte, rodeado por religiosos e possivelmente um parente, aos pés da cama. Um anjo e um demônio jazem na cabeceira da cama, enquanto a morte, à espreita, esconde-se atrás da cabeceira. No outro compartimento, 2 mulheres conversam. Juízo final. Cristo apresenta-se no juízo final, rodeado de santos e anjos, enquanto os mortos são ressuscitados para serem julgados conforme seus merecimentos. Paraíso. Cristo apresenta-se em seu trono, rodeado por anjos e santos. Os homens bons são recebidos no portão do paraíso. Os eleitos são mostrados em 2 outras partes. E por último, o inferno. Seres humanos passam pelas mais diferentes torturas no inferno. Um caldeirão com líquido fervente aguarda os maus. Significado dos textos em latim. Porque é uma nação insensata, desprovida de inteligência. Se fossem sábios, compreenderiam e discerniriam aquilo que os espera. Parte de cima. Ao ver tais coisas, o Senhor indignou-se com seus filhos e suas filhas e disse: Vou-lhes ocultar o meu rosto, e verão o que lhes sucederá. Pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. Parte de baixo. O tema da composição lembra aos pecadores que é preciso refletir sobre o que os aguarda após a morte, destino certo de toda a humanidade. A obra mostra, mais uma vez, a preocupação do artista com a humanidade e o seu destino após a morte. Segundo alguns estudiosos, possivelmente o tampo da mesa do Prado tinha como objetivo levar à meditação, ajudando no exame da consciência, que os cristãos deveriam fazer antes do ato da confissão.